Bom, primeiro a gente queria saber qual é o seu nome e a sua etnia. Eu me chamo Adana, sou do povo Cambeba, também conhecido como o povo Omágua, que quer dizer o povo das águas. Nós somos do estado do Amazonas. A Amazônia peruana, a Amazônia colombiana e também a Amazônia brasileira. Eu nasci na Amazônia brasileira. A gente também queria saber agora a sua trajetória escolar. Como foi estudar numa tribo e se tornar depois médica no futuro? Meus estudos iniciaram numa simplicidade de uma escolinha de madeira, na beira do Garapé, no Amazonas. E conforme os estudos, né, foram avançando, eu fui para a cidade, né, asfalto, carro, tudo mais. E depois, quando eu cheguei já no ensino, já mais para o ensino superior, eu enfrentei um desafio a mim mesma de fazer medicina. Eu quis fazer medicina em uma das 5 melhores do país e eu fiz uma pesquisa, consultei o MEC e vi que a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, estava entre as 5. Fiz o vestibular e passei. E como foi ser uma mulher indígena na faculdade? Ser uma acadêmica de medicina na universidade foi bem assim difícil. Primeiro porque o ritmo é diferente do ritmo que a gente vive na Amazônia. E muita competição, muita individualidade. Eu não imaginava que eu ia encontrar um ambiente assim tão árido. E também tive que lidar com o preconceito. As pessoas ficam ainda com uma certa dúvida de que o indígena talvez não seja capaz. Uma visão ainda bem distorcida, duvidando da nossa capacidade como indígena de também chegar no mesmo lugar que outras pessoas podem chegar. E eu fui chegando, e fui conquistando, e foi assim que eu estou onde eu estou agora. E essas dificuldades foram as mesmas na vida sem ser acadêmica, na sua vida cotidiana e tal? Teve as mesmas dificuldades porque, primeiro, vim de uma origem humilde, né? O fato de a gente nascer numa condição socioeconômica vulnerável, né? Frágil, já nos coloca numa situação já de desafio. Aí nasci mulher. A gente sabe muito bem que o machismo ainda é muito forte, né, em vários setores da vida da gente, vários contextos. E nasci também indígena. Mais outra situação, né, para tornar o desafio mais desafiante ainda. E eu me lancei justamente nesse mundo não indígena, porque apesar de eu ter origem indígena, eu não pertenço ao mundo indígena somente. Eu pertenço aos dois mundos, ao mundo indígena e ao mundo também não indígena. Então, como eu transito nos dois mundos, é desafiante. Isso é muitas vezes assim chamado para, tipo, como se fosse uma espécie de ponte para poder traduzir e interceder entre os dois mundos, né? A gente vai conquistando, vai superando os desafios e ao mesmo tempo a gente vai sendo convidado, né? Sendo encaminhado para a vida para isso também. Eu acredito que a sua tribo tinha os próprios métodos medicinais, né? E como você conseguiu conciliar os ensinamentos da sua tribo e com os ensinamentos da medicina em si? Isso é um aprendizado para a vida toda. Até hoje eu venho estudando. Eu me formei médica recentemente e eu também estou estudando e me preparando, me formando pajé. Então, se tudo der certo, mais adiante eu vou estar me formando pajé, mas não posso parar os estudos, que nem na medicina, né? Me formei em medicina recentemente, mas médico também tem que estudar a vida toda. Então, nesse estudo, a gente vai aprendendo a lidar com os dois tipos de medicina, que é a medicina científica oficial, junto com a medicina tradicional indígena. A gente vai procurando provocar um diálogo entre as duas medicinas, para ver com a possibilidade de que as duas possam atuar na saúde, em especial na saúde em contexto indígena na Amazônia, que esse que é o meu foco. E agora mudando um pouco, saindo nessa parte da medicina, dos seus estudos, como você percebe a história que até hoje é contada sobre a participação do seu povo na história do nosso país? A gente vê muita invisibilidade, eu não digo só do meu povo, mas assim
dos povos indígenas no geral. Segundo as próprias datações e estudos da arqueologia mais recentes, eles têm assim, uma estimativa de que aqui no Brasil, antes da chegada dos europeus, nós éramos 1.400 povos indígenas. E no último censo, que aconteceu em 2010, não aconteceu em 2020 devido à pandemia, mas o último censo que temos, 2010, fala que somos hoje 305 povos. De 1.400 povos, somos apenas 305. Então nós estamos aqui, né, povos resistentes, resistindo a todo esse tipo de situação que já vem acontecendo com a gente. E a maneira como vem sido contada não é, segundo a nossa visão, algo que corresponde à verdade. Até porque a história foi muito contada na visão do colonialista, na visão de quem chega, explora, mata, usurpa. Então, na visão dos povos indígenas, a gente não concorda com muitas coisas que é sendo falado e ensinado. Inclusive, em particular, a história do meu povo, ela é invisibilizada, né? Eu percebo isso. Porque poucos brasileiros sabem que a borracha, que hoje é algo que está presente nas nossas vidas, desde os pneus, peças de carro que também tem borrachas, luva de látex, né, que a gente usa nas cirurgias, né? Tudo aquilo ali é de origem da borracha, a borracha seja sintética ou a natural, a borracha da seringueira. E esse é um conhecimento do meu povo, que foi levado em 1743 por um cientista francês chamado Charles-Marie de La Condamine. Ele levou para a Europa e na Europa se espalhou, teve todo um melhoramento, a borracha passou. E aí colaborou inclusive para a Revolução Industrial, a Segunda Revolução Industrial, e também colaborou para a questão da Segunda Guerra Mundial. E poucas pessoas sabem que isso é um conhecimento indígena, que é o conhecimento do povo Omágua Cambeba. Então isso é dos itens, né, que a gente vê que está omitido, né, pela visão do colonialista. E sabe lá quantos outros tipos de conhecimentos, que inclusive está presente na própria indústria farmacêutica, né, seja por meio de medicamentos ou por meio de anestésicos, as pessoas nem sabem que aquilo ali é de origem indígena. Então, assim, falta um pouco mais disso, né, dessa maneira mais justa de ter com o povo indígena. E você falou um pouco da visão do seu povo, que vocês não concordam muito com o que aconteceram, mas em relação à história, sua tribo contava, ou as outras tribos contavam a participação de vocês nessa história do Brasil ou não? Claro, todos nós contamos, né? Fazemos parte dessa história, né? Não tem como. Né? A questão é que, infelizmente, foi invisibilizado, né? Nas próprias escolas, não ensina. A não ser quando vem um indígena lá da região, convidado numa escola, para poder contar a nossa versão, né? Acontece isso, no caso. E como você vê a luta da demarcação, né, das terras do Brasil? Isso é muito antiga, essa luta. Desde 1500, né? Entra governo, sai governo, né? É monarquia, é república, é ditadura, é parlamentarismo, é tudo que já entrou e já saiu de governo aqui no Brasil. E sempre essa luta dos povos indígenas pela demarcação. Que a gente é visto pelos governos que entram e saem como uma espécie de estorvo, né, de empecilho para o progresso do país. Então é uma luta bem antiga e dolorosa, porque a gente já perdeu muitas lideranças e muito derramamento de sangue já aconteceu, mas a gente continua resistindo. E você acredita que um dia essa resistência vai parar com essa luta? Tirar essa demarcação? Eu não posso falar sobre o futuro, né? Não sei como falar assim a respeito. Mas eu posso falar que, como povos resistentes, a gente vem resistindo e vem garantindo muita floresta em pé. E isso é provado, inclusive no exterior, grandes organizações também reconhecem isso, que se existe ainda muito de floresta em pé, e natureza, rio, flora, fauna, isso deve-se aos povos indígenas, que são os verdadeiros guardiões realmente dessa floresta, dessa riqueza que existe aqui no Brasil. E sobre o sumiço dos indígenas Brunidon,
Você pode falar um pouco? Os indigenistas? Isso, indigenistas, perdão. A gente lamenta, né, muito. Eles são mais 2 pessoas de grande valor, grandes heróis, mais outros, né, heróis, tantos quantos que também tiveram suas vidas ceifadas, né? Chico Mendes é um, né? Teve a vida ceifada, né? Isso na região norte. Então, isso é algo assim que acontece muito. Toda pessoa que vai defender a natureza, os povos indígenas, a demarcação, corre risco de vida. Infelizmente aconteceu isso e infelizmente ainda está sujeito de acontecer mais. E sobre o desaparecimento dos Yanomamis, o que você acha sobre? Então, os parentes Yanomamis, o desaparecimento deles, eu te falo que não é algo novo. Desde a época da ditadura existem documentos, isso quem me falou foi uma pessoa que estava pesquisando a respeito. Existem documentos e pessoas que naquela época, hoje já são mais antigas, já são bem idosas, relatam que também souberam disso, que quando os governos anteriores queriam abrir uma estrada e viam lá do alto um povo, uma aldeia, eles jogavam lá do alto alimento envenenado. As pessoas comiam, achando que estavam vindo um presente, algo assim, né? Depois elas eram praticamente todas envenenadas, eram mortas. E está silenciado, as pessoas não estão sabendo disso. Mas se for fazer levantamento de processos, vai descobrir muitos outros desaparecimentos de muitos outros povos e de outras aldeias e outros grupos indígenas. Então, dos parentes Yanomamis, não é uma novidade, é algo que já vem acontecendo muito, muito tempo atrás, né? Agora, a diferença é que hoje nós temos uma visibilidade maior devido às mídias, né? As redes sociais, isso tudo colabora. Mas antes, quando não tinha isso, né, muita coisa ficou silenciada. E já vem acontecendo há muito tempo isso não é uma novidade. E qual é o seu sonho para o futuro do seu povo? O meu sonho para o futuro, não só do meu povo, mas dos povos indígenas, do Brasil e do mundo. Porque a luta que a gente trava aqui não é diferente da luta que os nossos irmãos e parentes indígenas no exterior também estão travando, talhando ali na luta, na coragem. Não é diferente. Essa luta não é nova, não é só nossa de povos indígenas do Brasil. Eu digo isso porque eu tenho contato com alguns parentes do Canadá e de outras regiões do mundo. E eles me falam a mesma coisa. Eles também têm seus momentos de luta, de sacrifício lá também. Então, o meu sonho não é só o sonho para o meu povo, mas o sonho para todos os povos indígenas deste planeta. Que sejamos respeitados. Que nós tenhamos os nossos direitos garantidos não somente em documento, mas na prática. E que a Mãe Natureza seja dada a ela o devido respeito. Que tenhamos que trabalhar com mais consciência o que é o progresso. Que tipo de progresso nós queremos para o nosso planeta. Bom, e chegamos à nossa última pergunta e depois de tudo que você passou, de todas as experiências, todas essas lutas que você já participou, nós queremos saber qual o ensinamento que você deixa para a nossa geração que está vindo agora. Aprender a escutar. Não basta ouvir com os ouvidos. Tem que escutar. Escutar com o coração e com a consciência. Escutar. Escutar os sinais da Mãe Natureza. Escutar os sinais de si mesmo. Porque nós também somos natureza. A natureza não está desconectada de nós e nem nós da natureza. Estamos todos ligados, estamos todos interligados. Então nós temos que aprender a escutar. A partir do momento que a gente aprender a escutar, vai ocorrer uma grande transformação. Não só em nossas vidas em particular, mas vai ser um reflexo para o mundo, por tudo. E nós agradecemos a oportunidade de estar conseguindo falar com você. Sim. É um privilégio ter a sua presença aqui e é isso. Valeu. Muito grata. Obrigado. Foi a Catereté disse muito grata.